Salve, galera! E aí, tudo bem? Bom, pediram para deixar um salve aí pra galera do segundo ETIM e do segundo A da ETEC de Barra Bonita. Aí, galera, um salve para todo mundo, hein? Então vamos lá, dar continuidade aos nossos estudos aí de calorimetria. Bom, vamos lá então. Gente, a gente vai começar a ver mudança de estado. Na verdade, a mudança de estado a gente vai rever, né? É uma coisa que vocês já viram aí no decorrer dos anos. Tá, e depois a gente vai aprofundar, eu vou falar um pouco de calor latente. Vou colocar aqui o símbolo do mesmo, que é L, tá? Depois eu explico melhor. Mas vamos lá, vamos relembrar então aqui, ó, o conceito de mudança de estado, tá? Estado físico. Então eu vou destacar aqui, ó, tá? Mudança de estado físico, tá? Coloquei aqui, ó, fiz um esqueminha dos 3 estados físicos da matéria que a gente conhece, sólido, líquido e gasoso. Na verdade, aí, não sei se todo mundo sabe, existe mais um aí que é o plasma, tá? Mas não vem ao caso nos nossos estudos aí, beleza? Bom, então vamos lá. Gente, seguinte. Caiu minha caneta aqui, precisei pegar. Voltei, vamos lá. Gente, ó, primeiro, vamos definir o nome do processo, tá? Que é a passagem do estado sólido para o líquido, tá, gente? Então a gente vai ter que lembrar aí, ó, que esse processo é o que a gente chama de fusão, tá, gente? Só pra gente relembrar, hein? Então a passagem do sólido para o líquido é o que a gente chama de fusão. A passagem do líquido para o gasoso ou para o vapor é o que a gente chama de vaporização. Você pode estar falando, professor, mas eu aprendi com outro nome. Eu aprendi com ebulição. Gente, vamos lá. Vou dar um destaque, então, para a tal da vaporização. Aí, ó. A vaporização, ela pode se dividir em 3, tá? O que a gente chama de evaporação, tá? O que a gente chama de ebulição e, além disso, pode ser chamado de calefação. Então, de novo, gente, ó, a passagem do líquido para o gasoso, vaporização, desculpa. E a vaporização pode ser chamado de evaporação, ebulição ou calefação. Qual é a diferença? Gente, ó, eu já escrevi aqui, ó, bonitinho, tá? Vamos lá. Gente, a evaporação é um processo lento, tá? Então, quando a passagem do líquido para o gasoso num processo lento é o que a gente chama de evaporação. Por exemplo, a roupa no varal, tá? Até coloquei aqui, ó, roupa no varal. Bom, tirei a roupa da máquina lá do tanque, coloquei para secar no varal, certo? Bom, professor, a roupa está no estado líquido? Não, né? A água que está na roupa, tá? Bom, coloquei no varal, ela vai secar instantaneamente? Lógico que não, é um processo meio lento aí, tá? Então, a passagem da água, do líquido para o gasoso, nesse caso, evaporação, tá? Também temos aí a ebulição. Bom, a ebulição é um processo, aí até coloquei entre aspas aqui, gente, ó, mais ou menos turbulento. Por exemplo, a água na panela. Coloquei uma certa quantidade de água na panela, tá? Botei lá no fogo. Com um certo tempo, o que vai acontecer? Quando a água começar a entrar em ebulição, ela vai começar a borbulhar, não vai? Vai começar a borbulhar. Então, aquele processo é mais ou menos turbulento, tá? Intermediário aí. Aí até coloquei aqui, água na panela. E a calefação já é um processo turbulento. Eu coloquei como exemplo aqui, ó, gota d'água na frigideira. Gente, imagina a frigideira, tá? Deixei lá no fogo um tempo. Peguei um conta-gota, só deu uma gotinha de água na frigideira. Automaticamente, a hora que a água rela no recipiente, ou seja, na frigideira, a gente escuta aquele barulhinho, tá? É um processo turbulento. Então, isso é o que a gente chama de calefação, tá, gente? Então, de novo, hein? Esses 3 processos, tá dentro da vaporização, aí depende aí vamos dizer assim, do tempo aí, beleza? Do tempo e da turbulência, tá? Vamos dizer assim. Bom, vamos voltar aqui então, gente. Ó, agora vamos pensar no processo inverso. Gente, do gasoso para o líquido é o que a gente chama de... Vou dar 2 nomes aqui, tá?
liquefação, tá? Ah, professor, eu aprendi com outro nome. Ou condensação. Beleza? Mais comum, condensação, mas pode ser chamado de liquefação, tudo bem? Gente, do líquido para o sólido, solidificação, tá? Gente, beleza? Deu para relembrar aí? Ah, tem mais um? Tem. Vamos lá. Gente, ó, pode ser que aconteça a passagem do sólido diretamente para o gasoso e do gasoso diretamente para o sólido, tá? Bom, eu vou dar o nome, depois eu falo alguns exemplos. Gente, então do sólido para o gasoso é o que a gente chama de sublimação. Beleza? A professora, e do gasoso para o sólido? Também é conhecido como sublimação. Gente, antes, tá? Antes, na minha época aí, a gente conhecia como ressublimação, tá? Eu, vou ser sincero, eu tenho um pouco de dificuldade em pensar que o gasoso transformando em sólido também é sublimação, tá? Mas, hoje em dia aí, os livros mais atuais traz que tanto do sólido para o gasoso quanto do gasoso para o sólido é o que a gente chama de sublimação. Gente, vamos lá, vamos pensar aqui um exemplo de sublimação, tá? Então, do sólido para o gasoso. Gente, e aí? Algum exemplo aí que vocês têm em mente? Bom, um exemplo clássico. Sabe o tal do gelo seco aí? Essas festas que tem aí de rodeio, esse show aí, que a galera que vende os drinks tem aquelas bebidinhas mais incrementada, que começa a sair aquela fumacinha. Aquilo é o gelo seco, tá? Ou seja, é esse gás aqui, ó, o CO2, ou dióxido de carbono, na fase sólida, tá? O que acontece? Então, o CO2 na fase sólida vem direto para a fase de vapor, para a fase gasosa, tá? Então, na verdade, o gelo seco é um exemplo de sublimação, tá? O CO2 na fase sólida entrando diretamente para a fase gasosa, sem passar pela fase líquida. Outro exemplo, sabe aquela naftalina, aquela bolinha branca, cheirosa, que a nossa mãe, nossas avós colocavam no guarda-roupa aí? Bom, não sei a mãe de vocês, a avó de vocês. Tipo, eu achava, a naftalina sumiu, a barata comeu. Não, gente, a barata não comeu nada. O que está acontecendo? Sublimação, tá? Naftalina, no estado sólido, passou diretamente para o estado gasoso, tá? Logicamente que é um processo lento, mas ocorre sublimação. Beleza? A professora, e um exemplo do gasoso para o sólido? Gente, o que me veio à cabeça é uma coisa que a gente... Bom, na época minha da faculdade, a gente fez um laboratório, que é o iodo, tá? Bom, gente, vai ser difícil explicar, tá? Mas eu vou tentar aqui, ó. Bom, a gente fazia o seguinte, colocava um iodo, tá? Sólido, num recipiente que a gente chama de becker, e a gente tapava esse becker, tá? Aí a gente botava fogo aqui. Aí o que acontecia? O iodo, ele sublimava, tá? Ele saía da fase sólida diretamente para a fase de vapor. Só que como o becker estava tampado, o recipiente tampado, a gente conseguia perceber o iodo, ele sublimando e ficando na tampa, tá? Então, gente, o que me vem à cabeça agora é esse exemplo aí, tá? Mas a gente conseguia fazer isso no laboratório, na faculdade e tudo mais. Mas era mais ou menos isso, tá? Bom, gente, então aqui, só para a gente relembrar as mudanças de estado físico, beleza? Bom, vou virar a página aqui para a gente começar a ver de fato aí o tal do calor latente. Então vamos lá. Gente, calor latente, também conhecido como L, tá? Então vou destacar aqui, ó, calor latente é o que a gente conhece aí, que a gente representa com a letra L. Gente, o que é o tal do calor latente? Gente, é a quantidade de calor necessária para haver mudança de estado físico da matéria. Então, gente, por exemplo, se eu tenho água no estado sólido, né?
também conhecido como gelo. Se eu fornecer calor, o que vai acontecer? Ela vai mudar de estado, vai virar líquido, beleza? Bom, essa quantidade de calor que eu preciso fornecer para o gelo virar líquido é o que a gente chama de calor latente, tá? Então eu coloquei aqui, ó, exemplo da água, porque é a substância mais comum que a gente trabalha, tá? Ó, então o calor latente, ou seja, ó, o L, tá? Então o calor latente de fusão da água é 80 calorias por grama. Ou seja, se eu pegar exatamente 1 grama de gelo, tá? Gente, quando eu digo gelo, entenda a água no estado sólido, beleza? Se eu pegar aqui, ó, 1 grama de gelo e eu fornecer, isso a 0 graus Celsius, tá? E eu fornecer 80 calorias, ela vai mudar de estado. Ela vai passar de sólido para líquido, beleza? Eu coloquei aqui também um exemplo do calor latente de ebulição, tá? Então eu tenho água no estado líquido, tenho lá 1 grama de água no estado líquido. Se eu fornecer 540 calorias, ela vai mudar de estado, ou seja, ela vai virar vapor, beleza? Gente, então é isso. Vou repetir. Calor latente é a quantidade de calor necessária para que haja mudança de estado físico. Beleza? Bom, vou comentar melhor aqui embaixo. Coloquei uma observaçãozinha, tá? Só para a gente relembrar. Ah, professor, tem uma equação para isso? Mas é lógico que sim, tá? Então vamos aí, ó. Ó, então a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente, tá? Então essa é a formulinha referente ao calor latente, tá? Tem apelido? Com certeza, tá? Lembra do que a gente viu anteriormente do quimacete? Esse daqui ó, a gente vai chamar carinhosamente de quimole. Quimole, tá? Quimeleca. Eu prefiro chamar de quimole, eu acho mais legal. Beleza? Então vamos lá. Formulinha para a gente calcular o calor latente de alguma substância, tá? A gente colocou uma observaçãozinha aqui, ó. Ó, observação. Tá até aqui, ó. Gente, a observação é o seguinte. Quando a gente vai usar o quimole? Vou até destacar aqui de azul, ó. Quando é que a gente vai usar o quimole? Quando a gente precisa calcular a quantidade de calor para que haja mudança de estado, tá? Ou seja, o quimole indica variação de estado ou mudança de estado. E quando a gente vai usar o quimacete? Gente, o quimacete, lembra que a gente viu até então, o quimacete, eu falava. Lembra que na primeira aula de quimacete eu falei, gente, o quimacete a gente usa quando há variação de temperatura. Então eu falei, gente, por enquanto eu peço para vocês acreditarem em mim, tá? Depois, mais para frente, isso vai ficar mais visível. Então, esse mais para frente chegou, tá? Então, ó, o quimacete é a quantidade de calor para que haja variação de temperatura. E o quimole é a quantidade de calor para que haja variação de estado físico. Belezinha? Gente, é isso, tá? É isso. Bom, eu vou resolver um exemplo agora, depois eu vou voltar, vou voltar com uma outra situação aí, tá? Então, vamos lá. Exemplo. PUC 2013, tá? Ó. 3 cubos de gelo de 10 gramas, todos eles a 0 graus Celsius. São colocados dentro de um copo vazio e exposto ao sol até derreterem completamente, ainda a 0 graus Celsius. Calcule a quantidade total de calor requerida para isso ocorrer. Gente, olha, detalhe importante aí, hein? Ó, o detalhe é que, ó, deixa eu destacar aqui, ó. Todos eles são colocados dentro de um copo vazio exposto ao sol até derreterem completamente. Gente, o que significa isso? Gente, que está havendo mudança de estado, tá? Então, gente, a gente tem que interpretar isso, tá? Ah, professor, eu vou ter que saber pelo enunciado se eu vou usar o quimole ou o quimacete? Sim, exatamente, tá, gente?
Bom, então aqui ele deu uma indicativa que o gelo derreteu completamente, está havendo mudança de estado. Portanto, eu vou usar para resolver essa questão o que move. Beleza? Bom, então vamos lá. Gente, seguinte, a gente vai calcular a quantidade de calor. A massa foi dado, vou anotar aqui, ó. A massa foi dado 10 gramas, depois eu vou voltar a falar disso daqui. E o L, professor, não foi dado. Foi, tá, gente? Na verdade, eu esqueci de escrever aí, tá? Então, o L de fusão da água aí é 80 calorias por gramas, tá? Lembra que eu tinha comentado uns minutinhos atrás aí? Então, me perdoe, gente. Eu esqueci de colocar esse valor aqui como dado, mas ele foi dado, beleza? Bom, é só colocar na formulinha e calcular? Sim, só. Só que tem um detalhe, tá? Um detalhezinho aqui que a gente não poderia ter esquecido. Ó, 3 cubos de gelo. Ó, 3 cubos de gelo de 10 gramas. Gente, então qual que vai ser a massa dos 3 cubos de gelo? Já que os 3 estão dentro do copo. O que eu vou fazer? Então eu vou ter que multiplicar isso aqui por 3, tá? E vai dar 30 gramas. Beleza? Gente, essa questão era o único detalhe, era esse, tá? Então, substituindo aqui, ó, a gente vai calcular a quantidade de calor requerida para isso. Então, vai ficar, ó, Q igual a 30 vezes 80. Q é igual a 8 vezes 3 é 24, 2.400 calorias. Nossa, professor, não tem alternativa. Bom, já até daria para assinalar, na verdade, né? Mas a diferença é que as alternativas, se a gente for analisar, estão todas em quilocaloria. Portanto, a gente vai ter que transformar isso em quilocaloria. Então, tá vendo que eu estou em caloria. O que a gente vai fazer? Gente, ó, eu expliquei isso no exercício passado, tá? Ó. Então, se eu tenho caloria, preciso transformar em quilocaloria, vou dividir por 1000. Portanto, dividindo aí por 1000, ó, 1, 2, 3, ó, 3 casos, vai ficar 2,4 quilocalorias. Beleza? Professor, acabou? Ainda não. O que está faltando? Assinalar. Alternativa E. Beleza? Gente, só deixa eu falar um detalhe aqui, ó. Se a gente esquecesse de multiplicar aqui. Gente, ó, se a gente esquecesse de multiplicar, olha o valor que ia dar, tá? Ó, vou fazer aqui no cantinho, só para vocês verem. Ó. Que mole. Ó, se eu esquecesse de multiplicar, a massa ia ficar 10 vezes o L, que é 80. Então, perceba aqui, ó, que ia ficar 800 calorias, dividido por 1000, ficaria 0,8 quilocalorias. E teria a resposta, hein? Ó, 0,8 quilocaloria. Então, gente, esperto com esses detalhezinhos, tá? Mas, ó, isso daqui tá errado. Beleza? Então, a resposta certa que tá em vermelhinho aí, 2,4 quilocalorias. Gente, é isso. Beleza? Então, daqui a pouco eu volto aí com a continuação dessa aula aí. Gente, até mais aí. Tchau, tchau. Fui!